Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos para a celebração da festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois de uma novena de preparação, agora nós queremos render graças a Deus pelos benefícios que recebemos pela intercessão de Santa Teresinha, apresentar as nossas súplicas, sobretudo olhar para ela com o desejo de imitá-la no amor verdadeiro a Jesus Cristo, a missão, ao serviço da Igreja. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Leandro, alegria tê-lo conosco neste dia de festa. Meus irmãos e irmãs, devotas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Neste dia 1º de outubro nos encontramos com grande alegria, entusiasmo e com muita fé nesta comunidade que agora dá os seus primeiros passos, mas nós percebemos são passos muito firmes, vigorosos e, sobretudo, cheios de fé e devoção. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, com esta família de santos, São Luís e Santa Zélia, o pai e a mãe de Santa Teresinha, deram à Igreja esta bela rosa de santidade, que é Santa Teresinha, que hoje nós celebramos. E nos alegramos muito com esta celebração, depois de uma novena muito bem participada, não por causa da quantidade, mas por causa da intensidade com que as pessoas que vieram aqui, os testemunhos que nós recebemos de como as pessoas estavam envolvidas na celebração desta novena. Com que alegria, com que fé imensa, entusiasmo, e sobretudo preparando o coração para imitar esta grande santa, que na verdade se fez muito pequena. É a pequena via, a via da santidade de Santa Teresinha. Começando pelo seu nome. Podemos entender que, na verdade, Santa Teresinha, ela homenageia outra Teresa, a grande Teresa, a madre fundadora ou a restauradora, reformadora do Carmelo, que dá origem a esta família carmelita, como nós a conhecemos hoje, esta de Santa Teresinha, e aquela grande Teresa, Teresa d'Ávila, com este nome imenso, é chamada Teresa a Grande, e ela é Teresa de Jesus.
Teresa d'Ávila é chamada Teresa de Jesus. Então, agora nós temos Teresa, ou Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. E é esta santa que nós celebramos em sua juventude. Com 24 anos, ela entra no céu. Muito cedo, entendeu a sua vocação de intercessora. Santa Teresinha não começa a interceder pelos outros somente quando entra no Carmelo e nem somente quando entra no céu. Ainda na infância, ela já tinha esse interesse de rezar pelos outros. Ainda era criança quando ela ouviu uma notícia que um homem estava condenado à morte por causa de um crime. E ela, criança, começou a rezar pela conversão deste que deveria morrer por causa de um assassinato. E ela rezou, pediu, implorou para que ele desse um sinal de conversão. E até ficou aflita porque não se parecia nenhum sinal de conversão. Mas no momento em que ele ia ser executado, pediu um crucifixo para beijá-lo. E ela ficou contente, no sentido de dizer, mesmo aquele homem tendo sido morto, por práticas que já não são mais as nossas, mas é somente para lembrar que sentimento, que desejo ela tinha da salvação de todos. E mesmo um cruel assassino, não era para ela um empecilho à oração. Ela não rezava somente para quem já tivesse um caminho de bondade. E ela não estava ainda no Carmelo, ainda era uma criança. E ela conta isso, faz parte da história dela, que ela tem grande satisfação em ver aquele que foi condenado à morte sendo tocado pelo crucifixo. E é assim que ela tem esperança, que aquele que morreu, tendo mostrado esse sinal, era o sinal que se precisava de conversão, um beijo no crucifixo antes da morte, como sinal de conversão, dá a ela um grande alívio, uma esperança. Convém contar este fato para que nós entendamos o que significa a pequena via e o que significa a infância espiritual. Devemos até dizer que não é infantilidade, porque nós poderíamos tratar Santa Teresinha com esse diminutivo, mas como uma sensação de infantilidade. É verdade que a imagem da criança, como hoje aparece no Evangelho, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, nos é apresentada pelo próprio Jesus. Mas é preciso distinguir isso do que realmente chamamos de infantilidade, porque a infantilidade tem um elemento de imaturidade ainda. Quando é uma criança que se comporta assim, faz parte desta fase de desenvolvimento. E é normal. E, aliás, é bom que seja assim. Mas Santa Teresinha não é infantil nesse sentido. Ela é criança, mas com uma maturidade espiritual imensa. É criança porque ela vê a sua vida se realizando nas pequenas coisas. A pequena via é a via das pequenas coisas. É uma santidade acessível. É o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E foi assim que ela fez. Quando precisava rezar, pedindo um sinal de conversão de um assassino, ela fazia. Quando foi chamada para entrar no Carmelo, ela fez. Nos poucos anos de vida no Carmelo, viveu a sua vocação. Quando sentiu também tempos de escuridão na sua fé, não desistiu. Muitas vezes, Santa Teresinha passou por aquilo que na vida espiritual nós chamamos de aridez, de não sentir a presença de Deus, de, na verdade, perceber um certo abandono. E assim, ela se abandona à vontade de Deus, não se rebela, não se revolta. É essa a infância. A infância é a confiança
O que nosso Senhor exalta na infância é a confiança que se deve ter em Deus como Pai. Porque é isto que caracteriza uma criança, que não tem nada por si mesma, que é inteiramente dependente. É essa dependência total do coração e da vida para que Deus mesmo resolva, acolha, proteja, como a criança tem plena confiança em seu próprio Pai. Assim nós precisamos ter em Deus. Meus irmãos e irmãs, quando nós celebramos um santo, como hoje estamos celebrando a Santa Teresinha, é exatamente para que nós percorramos um caminho de santidade. E Santa Teresinha nos lembra isso. Esta confiança total, a beleza deste salmo, é como o retrato de Santa Teresinha. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança, bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. É quase o retrato de Santa Teresinha do menino Jesus. E olha o que se diz antes nesse salmo. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Toda a nossa missão deve ser assim. Acreditar na força das pequenas coisas, como nosso Senhor até mostrou a semente, e o que uma criança pode fazer como transformação do ambiente, da vida, das pessoas que devem cuidar desta criança. Não à procura de grandeza. O que hoje nós celebramos nesta comunidade é, sem dúvida, uma obra deste modo de espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sem dúvida. É como um sinal. Hoje, chegando aqui nessa nossa comunidade, nós, sem dúvida, ficamos bastante impressionados, admirados pela quantidade de pessoas que veio hoje para esta celebração. Mas por que hoje nós estamos aqui em um número tão grande de pessoas? É porque nós acreditamos em uma pequena ação. Do contrário, não teria acontecido. Primeiro, de perceber que tinha um apelo neste bairro e tinha no coração um sentimento de amor a Santa Teresinha, que na verdade se percebe que é um amor que está presente em muitos corações. E depois, a coragem de batermos em algumas portas com as famílias missionárias da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a pastoral familiar e as pessoas que nos acolheram neste bairro para celebrar a missa uma vez por mês debaixo de uma tenda, no meio da rua, como nós estamos fazendo aqui hoje. Só que em número pequeno, vindo praticamente os membros da pastoral familiar e os membros das famílias missionárias, com as pessoas que aqui já se reuniam nas casas para rezar o terço, e assim, com uma realidade muito pequena, nós vemos como Deus vai confirmando cada ação. É deste modo, meus irmãos e irmãs, nós não começamos as coisas à procura de grandeza. Se nós entendermos que a missão é esta semente lançada com pequenas ações, procurando algum sinal, e nosso Senhor não nos deixa sem esses sinais, nós vamos adiante. Mas se nós olhamos e não enxergamos, e ficamos como que na nossa escuridão, não deixamos Deus agir, aquilo que não se pode ver, Deus nos faz ver. E hoje nós deveremos experimentar isso, nesses 2 anos de missão, como a comunidade vem mostrando esses sinais.
Aqui se realiza o que chamamos pequena via. Mas é preciso que nós façamos realmente como Santa Teresinha. E como diz também o Salmo, não à procura de grandezas, mas da alegria das pequenas coisas. E ainda, lembremos como Santa Teresinha tinha o desejo de ser tudo na igreja. E ela diz que ficava angustiada, porque tudo ela queria ser na igreja. E ela diz que o que realmente esclareceu o seu coração e lhe deu alívio foi ter encontrado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que a igreja é um corpo e que nem todos podem ser apóstolos, nem todos profetas, nem todos doutores e assim por diante. Mas mesmo assim ela disse que o coração ainda não estava aliviado. Ela tinha compreendido, mas não tinha entendido a sua vocação. Então continuou a leitura. E a leitura do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios continua, depois de falar dos vários dons, carismas, ministérios dentro da igreja, como o corpo de Cristo, ela encontra que São Paulo escreve: buscai, porém, os dons mais elevados. E eu vou dizer o que é mais elevado. O dom mais elevado é o amor. E depois nós conhecemos o belo hino ao amor que São Paulo nos mostra no capítulo 13. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu jogasse o meu corpo nas chamas, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é um hino ao amor. Se eu falasse a língua dos anjos, a dos homens, sem amor, eu seria como um bronze que faz som à toa. Então, é o que todos os devotos de Santa Teresinha conhecem. Ela diz: na igreja eu serei o amor. Porque o amor é o coração da igreja. E no coração da igreja eu serei o amor. É essa alegria que hoje se canta na primeira leitura que a festa de Santa Teresinha nos propõe. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que amais, tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos no seio de sua consolação e aleitar-vos, deliciar-vos aos úberes de sua glória. De novo tem essa expressão de uma criança amamentada no regaço acolhedor de sua mãe, como expressão do amor. Irmãos e irmãs, é por isso que nós somos devotos de Santa Teresinha, e por isso que hoje nós a honramos com tanta alegria. É porque ela nos ensina que, através das coisas pequenas de nossa vida, nós podemos realizar a obra de Deus. Com uma condição: nós precisamos colocar em tudo o amor de Deus. Sem amor, nem as mais elevadas obras têm sentido. E, aliás, não seriam obras cristãs. E a imitação de Santa Teresinha não é a imitação de sua própria vocação, no sentido de que só pode ser santo quem se tornar carmelita. Não, não é isso que ela ensina. A imitação de Santa Teresinha é que nós devemos fazer como ela. Ou seja, em tudo o que fazemos, colocar o amor. Nas pequenas obras do dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas atividades da igreja, nas nossas ações, é o amor que dá sentido às coisas. E quem ama, torna grande aquilo que faz, porque é o amor que dá sentido, é a alma de nossas ações. As nossas ações sem amor, elas não têm alma. E é por esse motivo também que hoje nós estamos iniciando o mês missionário. E Santa Teresinha
é uma das padroeiras da missão, ela junto com São Francisco Xavier. E é isso que significa a missão. A missão da igreja só tem sentido por causa deste amor que brota do coração de Deus. E porque nós queremos levar esse amor a todos os lugares. Então nós precisamos hoje abrir o nosso coração a esse amor, a esta pequena via de Santa Teresinha, para que, dia após dia, imitando esta pequena santa, com a sua infância, com o seu amor, nós possamos levar o Evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas. Que as pessoas se sintam amadas, queridas, acolhidas. E assim, irmãos e irmãs, colocando em prática este dom especial, vendo Deus nas pequenas coisas, nós vamos, pouco a pouco, levando mais alegria, claridade, bondade para este mundo tão necessitado. E nós precisamos assumir também, hoje, como nossa missão, essa missão de intercessão. Interceder pelos outros. Interceder pelos que não creem. Interceder pelos que estão afastados da fé. Interceder pelos que fazem mal. Para que, através da oração, nós vejamos pessoas se converterem, se transformarem, viverem este mesmo amor que hoje estamos celebrando. Que Deus nos ajude, que o exemplo de Santa Teresinha seja para nós um grande sinal e que esta comunidade seja também uma expressão do amor de Deus para este bairro, para toda a nossa paróquia, para todos os que vieram nos visitar nesta noite, que nós nos sintamos hoje muito amados e queridos por nosso Senhor e por Santa Teresinha, nossa querida padroeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, toma posse de mim, vencer minha impotência, o meu nada, Senhor. Ah, tudo quero te dar, mesmo que não tenho, mesmo que não sou, pois o que conta é o amor. Amor, faz do meu nada amor, só amor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Dá-me teu amor, conserva-me tua graça, nada mais que hoje. Minha vida é um brevíssimo segundo, minha vida é um só dia que me escapa e que me foge. Minha branca hóstia, nada mais que hoje. Minha vida é um brevíssimo segundo, minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes.